Meus irmãos, estamos na nossa caminhada, na nossa EBD avançada, e eu queria diretamente ao ponto hoje começar essa caminhada através de vídeos, né? Lembrando que você deve ler a apostila e os vídeos serão um amparo para você poder, né, ampliar a sua consciência. E depois nós teremos os encontros presenciais, onde nós vamos tirar todas as dúvidas, tá bom? Hoje nós começamos nessa apostila, que é a apostila sobre introdução bíblica. Espero que você já tenha lido ela toda, se não tiver lido pelo menos o primeiro capítulo. Hoje a minha proposta aqui é falar um pouco sobre esse primeiro capítulo da introdução bíblica, que tem essas considerações iniciais, tá? Essas considerações iniciais, elas se fazem necessárias porque a gente precisa entender o mundo onde a Bíblia foi construída. Ou melhor, o mundo onde o estudo das Escrituras foi construído. Bom, isso na verdade é assim, é preciso compreender que o estudo das Escrituras nem sempre foi um valor em si. Tá? Existiu um momento histórico onde nós tivemos o estudo da Bíblia circunscrito aos bispos, e nem a todos os padres, mas aos padres, às pessoas intelectualizadas, ligadas à igreja. E é exatamente a partir de um momento histórico, principalmente da Reforma Protestante, 1517, a partir daí que se propaga um valor, o valor do estudo das Escrituras. Então, bibliologia tem esse recorte na história, não que não houvesse estudo da Bíblia antes, sempre houve, mas a partir da Reforma Protestante, o estudo das Escrituras passou a ser um estudo ampliado e possibilitado a todas as pessoas. Então, o estudo da bibliologia passa a ser um estudo como que tendo um valor, né? Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre compreender as raízes da necessidade de estudar a Bíblia dentro de uma perspectiva acadêmica, de uma perspectiva do estudo livresco das Escrituras, tá bom? Ou seja, esses fatos históricos que nós vamos citar aqui nesse início contribuíram e fazem com que nós possamos ter acesso às Escrituras de uma forma mais livre, por assim dizer, tá? Então, assim, dois fenômenos históricos são, de fato, determinantes para que o estudo das Escrituras pudessem chegar até nós de uma forma mais simplificada. O primeiro deles é a Renascença, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e o segundo deles, o Iluminismo, tá? E é exatamente nesse ambiente que nasce a Reforma Protestante. Então, assim, antes nós tínhamos a Igreja Católica, né? A partir da oficialização do cristianismo como religião oficial no século IV, a Igreja institucional assumiu a interpretação das Escrituras e dominava ela. Os irmãos terem uma noção de como isso aconteceu, Lutero, quando começou a ler Romanos, já era monge, já era um padre católico. Quando ele começou a ler as Escrituras, ele achou Romanos e achou a ideia de viver pela fé. Ele estava examinando as Escrituras. Sendo padre, ele ainda não tinha lido as Escrituras totalmente, aparentemente, não tinha acesso ao estudo das Escrituras mais detalhado, e é depois, então, que ele vai ter esse encontro. Então, nós estamos diante de um fenômeno que era dominado pela Igreja Católica. Como já falamos anteriormente, estamos firmando aqui, tá bom? Então, esses dois fenômenos que eu citei para vocês, que são fenômenos históricos, o fenômeno da Renascença e do Iluminismo, são dois períodos históricos que fazem parte do escopo, do pano de fundo das Escrituras poderem ser acessadas como um estudo acadêmico e para qualquer pessoa. Logo, o desenvolvimento da
bibliologia, tá bom? Precisamos entender esse fenômeno histórico, precisamos entender esse fenômeno sociológico para a gente ter uma ideia de como as escrituras são estudadas e o porquê de serem estudadas nos nossos dias. A Renascença, que é o primeiro período histórico, ela corresponde ao período do Renascimento, por isso o nome Renascença. Você vai ver e vai ouvir dizer de muitas obras históricas, de muitos quadros, de muitas construções, isso é do período da Renascença. E a gente passa até a compreender determinadas obras de arte a partir de entender esse momento histórico. É o momento do renascimento. É como se a sociedade compreendesse que anteriormente estava morta, digamos assim, né? A ilustração é exatamente essa, a comparação é exatamente essa, o símbolo é esse. A sociedade estava morta e agora ela renasce. Ou seja, ela renasce para uma nova consciência. Ela renasce para um novo mundo. Esse renascimento das letras, que é essa a ideia na Renascença, tá? E das artes como um todo, movimento iniciado na Itália no século XIV, 1300 para 1400, tá bom? Tendo alcançado seu auge no século XVI, ou seja, o seu auge foi alcançado no momento em que é propiciado a Reforma Protestante. No século XVI acontece a Reforma Protestante. Logo, estamos entendendo que a Reforma Protestante faz parte desse movimento de renascimento, renascimento das letras, renascimento de um mundo novo, e agora esse mundo está propiciando a ideia da total dissociação da interpretação da realidade pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, assim, esse momento influencia todos os países da Europa, e principalmente a Alemanha, onde a Reforma Protestante acontece em 1500, tá? Então, esse termo renascença, renascimento, passam a ser utilizados a partir do século XV para designar o retorno da cultura aos padrões clássicos. Ok? Então, isso é um momento histórico que a gente está vivendo e que é preciso dizer aqui. Nós não queremos aprofundar demais, mas queremos deixar mais ou menos isso posto para a gente poder compreender como nós estudamos as Escrituras e como as Escrituras passaram a ser estudadas no sentido de bibliologia acadêmica, tá? Então, o estudo da cultura clássica, ele consistia no elemento de erudição entre os mais cultos, os homens da Idade Média. E agora a gente começa a perceber a possibilidade do renascimento de um novo mundo. Sem aprofundar muito, é mais ou menos isso, tá? O homem passou a ser, na Renascença, o parâmetro do mundo. O homem passa a ser, de fato, a história passou por grandes revoluções no período da Renascença, a visão do homem sobre si mesmo modificou-se radicalmente, pois no período anterior, todos os campos do saber humano tendiam a voltar-se para as experiências teocêntricas, colocando Deus no centro, a visão da Igreja, ok? A Renascença é um período onde o homem passa a ser o parâmetro do mundo. A gente passa a olhar a vida, interpretar a realidade a partir do homem, ok? É uma ideia de um antropocentrismo, que é o que domina, via de regra, até hoje. Então, nesse momento que nós estamos, falando sobre o homem como um parâmetro do mundo, a visão do homem basicamente antes tinha Deus como ponto de partida para todas as discussões do universo, tá? Sua origem, seus mecanismos. O homem voltou a olhar para si mesmo e agora existe um ressurgimento, um renascimento de uma outra ideia dos estudos nos campos das ciências humanas, em que o próprio homem torna-se o objeto de observação ao mesmo tempo que é o observador. Isso vai propiciar, por exemplo, o surgimento posteriormente
das várias disciplinas, como antropologia, como sociologia, como psicologia, e outras tantas, tá bom? Então, de fato, nós estamos falando desse período, Renascença, onde o homem passa a ser o parâmetro do mundo. Segunda marca, as grandes descobertas e invenções da Renascença. Ou seja, no campo da ciência, o período foi um dos mais férteis da história da humanidade. Galileu Galilei, que disse que a Terra era redonda e que quiseram queimá-lo por isso, né? Mesmo perseguido pela igreja, ele diz que a Terra, por exemplo, não é de fato o centro de todo o universo. Acreditava-se antes que a Terra era o centro do universo. E não, nós não dizemos isso. Por exemplo, no nosso sistema solar, cientificamente, a Terra gira em torno do Sol. Ela não é o centro do sistema solar. No nosso sistema solar, o centro do sistema solar é o Sol. Então a gente vê que assim, a ciência ela está evoluindo, tá? Então ela entra muitas vezes em rota de colisão com a visão religiosa que se tem e por aí vai, tá bom? Temos a invenção, por exemplo, nesse período da Renascença, né, que nós temos a invenção da bússola, assim como o aprimoramento das técnicas de navegação, facilita a expansão marítima europeia, que resulta na rota marítima para as Índias, realizada por Vasco da Gama, que enfim vai acabar dando até no Brasil. É o período da Renascença onde essas coisas progridem, tá bom? Então, assim, essa nova terra, esse novo mundo, como a América Latina, que é invadido, descoberta, né? Que na verdade já existiam habitantes aqui, mas é colonizado, é de fato aquilo que nós chamamos que é possibilitado pela Renascença, tá bom? Então, assim, a descoberta da pólvora, na verdade a ideia era só fogos de artifício, mas aí usam para armas, etc. e tal. Isso até facilita o domínio de outras civilizações, porque a descoberta da pólvora cria-se a arma, etc. e tal. Então a gente tem o grande Leonardo da Vinci, né, que está aí na sua apostila, o gênio da Renascença. Leonardo da Vinci foi aquele que melhor personificou os padrões do homem renascentista, tendo sido pintor, escultor, arquiteto, cientista e músico. Tá? No período da Renascença, nós temos, por exemplo, também o declínio do feudalismo. O feudalismo era um sistema de domínio, de governo, onde existiam pequenos feudos, como se fossem, né, pequenos grupos que tinham seus senhores feudais. Esses senhores feudais geralmente tinham contato com os reis, recebiam títulos de nobreza dos reis. Então eles tinham seus pequenos exércitos, era um mundo fragmentado dessa forma. Nós não vamos nos aprofundar a isso. Mas aí você tem esse declínio dessa sociedade. A sociedade feudal, a partir da Renascença, teve seus mercados alterados através do nascimento de uma burguesia urbana, ou seja, de uma galera, né? Burguesia urbana, burguesia que entende-se o pessoal que produz, médicos, costureiras, enfim, todo mundo que produzia naquela época. Depois ganha um outro sentido burguês, o sentido do termo burguês, né? Ou burguesia ganha um outro sentido, mas nesse momento a gente está falando de médicos, de costureiras, de gente que produzia alguma coisa, que trabalhava e que pagava impostos para a coroa, tá bom? Então, assim, a gente tem o surgimento dessa burguesia urbana que revoluciona os padrões de produção que eram vigentes naquela época, até então bem manual, né? E aí passa a ser de uma outra forma, e a gente vai chegar até a Revolução Industrial daí para frente. Então a gente tem o surgimento desses grandes centros urbanos substituindo os antigos feudos, pequenas comunidades onde tinham senhores feudais com seus exércitos. Então, mais ou menos esse é o período renascentista, um período da Renascença que vai trazer para a gente algumas evoluções. E aí nós temos o segundo, que é o Iluminismo. O Iluminismo é a Era da Luz, né? A Idade Média é chamada como a Era das Trevas, e o Iluminismo é a Era da Luz, ou as luzes. Ou seja, foi iluminada
a vida da humanidade. Esse movimento surge na França no século XVII, né? Vê que é um movimento mais ou menos depois do movimento renascentista, e defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica que dominava a Europa na Idade Média. Então, razão ao invés de teocentria, ao invés de Deus no centro, a razão humana no centro. Tá? Então, é uma visão que ilumina as trevas, como eu dizia, e que encontra uma sociedade que, digamos, está esgarçada, está saturada daquele período feudal, daquele período do domínio dos reis, e do domínio da igreja, melhor dizendo até, né? E que quer, de fato, se libertar disso tudo, tá bom? E aí a gente percebe que o iluminismo é depois da Reforma Protestante. O iluminismo, inclusive, é muito influenciado pelo pensamento protestante, tá bom? Então, assim, quando nós pensamos no iluminismo, né, a gente pensa no pensamento racional que deveria ser levado adiante, substituindo crenças religiosas e o misticismo, como está aí na sua apostila. O apogeu desse movimento foi atingido no século XVIII, que esse foi chamado século das luzes, e aí que deu-se um nome, conceituou-se esse período como iluminismo. A Revolução Francesa, que é o padrão social que nós temos hoje, essa transformação aconteceu na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, através do seu lema liberdade, igualdade e fraternidade, é alguma coisa que tem influência por esse período iluminista. Tem influência pela Reforma Protestante e, anteriormente, o período chamado período renascentista. Tá bom? Logo, a gente precisa pensar assim, a independência das colônias. Aí nós temos movimentos no Brasil, como, por exemplo, Inconfidência Mineira. São movimentos que vão acontecendo muito fomentado pela Revolução Francesa, no período iluminista, tá bom? Os filósofos iluministas, para eles, né, o homem era naturalmente bom, porém era corrompido pela sociedade com o passar do tempo. Era uma visão, logo nós precisamos revolucionar e transformar essa sociedade para que esse homem não seja mais prejudicado, para que esse homem não seja mais corrompido, né, pela sociedade. Os burgueses foram os principais interessados nesta filosofia, pois apesar do dinheiro que possuíam, eles não tinham poder em questões políticas devido à sua forma de participação limitada, a forma de governo como era, né, muitas monarquias, e é por isso que a derrocada das monarquias, elas vão acontecendo. É o poder saindo da mão de um ente que dominava os feudos, agora com o centro urbano, com o poder econômico na mão dos burgueses, eles começam a ter o domínio, querer participar das decisões nas cidades, tá bom? Esse período é o período que nós estamos chamando de iluminismo, e é um período que lança a luz, e, poxa, eu preciso aprender, eu preciso ler, eu preciso conhecer. Por isso que a gente está falando de bibliologia. Bibliologia é fomentado, o estudo desse tipo de ciência é fomentado exatamente num período como esse. Tá? No antigo regime, como era, né, a sociedade era dividida da seguinte forma, ou seja, na época dos reis, etc. e tal, antes do iluminismo, no período renascentista, até no período renascentista ainda era assim, mas está se transformando, tá bom? Então, era dividida da seguinte forma: em primeiro lugar vinha o clero, igreja, ok? Em segundo lugar vinha a nobreza, os nobres, muitas vezes senhores feudais. E em terceiro lugar a burguesia, ou seja, os trabalhadores da cidade e muitas vezes os trabalhadores do campo, embora isso fosse um pouquinho à parte, mas é uma outra questão que não cabe aqui a gente discutir. Assim era dividido. Você percebe que a sociedade era tripartida, muito de uma visão religiosa sobre a trindade, tá bom? A visão de mundo é uma visão marcada pela visão religiosa. Assim era dividida essa sociedade. Isso tudo é muito, muito desestruturado por esse período e pela Revolução. A Revolução diz, não, está errado, não é assim. É muito categórica
a ideia do rei que ficava sentado, e a Revolução Francesa é marcada por isso, tá? O rei ficava sentado e recebia os nobres, recebia o clero, eles ficavam à direita do rei, recebiam os trabalhadores, os que revolucionaram aquela sociedade, a burguesia, ficava à sua esquerda. E até daí vem essa bipartição de direita e de esquerda, que é um outro tema, mas assim, os que ficavam à esquerda pagavam impostos e queriam que aquilo fosse melhor dividido e melhor utilizado para o benefício daquela sociedade que está mudando, que agora é mais urbana. E o rei não tem esse interesse porque os nobres mantêm o seu poder. Então ele pegava o dinheiro dessa burguesia com impostos e tacava isso no clero, na igreja, na nobreza. E aí vem a Revolução Francesa, que muda o mundo. Muda o mundo absolutamente, tá bom? Então existem os principais filósofos dessa época, né? Os principais filósofos da era do Iluminismo é John Locke, de 1600 e pouco. Temos Voltaire, que é um grande filósofo, né? Temos Rousseau, de 1712 para lá. Temos Montesquieu, temos a ideia de Montesquieu, que defendeu a ideia do legislativo, executivo e judiciário, como é mais ou menos a visão de mundo que nós temos hoje, 3 poderes, né? O poder executivo, legislativo e judiciário vem de Montesquieu. Denis Diderot, que é um outro, né? Jean Leron d'Alembert, que é um outro filósofo muito importante. Então, assim, juntos, muitas vezes, né, eles organizaram uma enciclopédia que reunia conhecimentos e pensamentos filosóficos da época. Se você pegar todos eles, isso é uma enciclopédia, inclusive tem enciclopédias com todos eles, né, que montam o pensamento da época do Iluminismo, que é um pensamento muito importante. Então a gente está aqui, diante de um momento que é base para a gente entender, peraí, a gente precisa entender as escrituras. A bibliologia é uma disciplina que nasce nesse âmbito, ou depois desse âmbito, trazendo a gente a possibilidade de estudo das escrituras. Tá bom? Então, o primeiro vídeo fica aqui e a gente já volta com mais. Deus abençoe.